Mãe com Prosa convida, convidado mais do que especial. Estamos recebendo aqui o professor, filósofo, escritor, pai e avô também, né? Mário Sérgio Filho. Ele é filho da Dona Emília, deu trabalho. Pois é, e por falar em mãe, Fabiola, hoje a gente vai conversar aqui com o professor Mário Sérgio sobre esse dilema dessa mulher que tenta equilibrar todos os pratos, principalmente entre a vida profissional e a vida pessoal. Pois é, professor, um assunto que a gente fala muito no canal é sobre o novo fenômeno das mães empreendedoras, que talvez não seja tão novo assim, mas que depois da mulher conquistar espaço no mercado de trabalho, ela resolve que ela vai deixar o mercado formal de trabalho e empreender o próprio negócio para ficar perto dos filhos e não terceirizar a maternidade. Sim. Então, isso vem acontecendo com muita importância em países como Estados Unidos, Canadá, na Europa, e no Brasil está começando um movimento muito forte e saudável em todas as classes sociais. Qual a importância que você vê disso, desse resgate da mulher mais perto de casa? O Lenin falava da teoria da curvatura da vara. Quando você pega uma vareta e a dobra para um lado, quando você segura, ela fica. Quando você solta, ela vai para o outro lado. Uhum. Uma parte das mulheres oprimida por muito tempo, sem possibilidade de uma atividade fora de casa, fora do lar, ao soltar foi para o outro lado. Agora nós estamos num movimento pendular de equilíbrio, em que uma parcela das mulheres deseja, de fato, retomar aquilo que já aconteceu. Isto é, o negócio em casa, né? Algumas pessoas diriam, o negócio em casa, como já foi, da mulher que fazia doce, fazia queijo, que era costureira, que tinha o salão de cabeleireiro no fundo, sim, só que com outra configuração de trabalho, utilizando tecnologia, com a capacidade de fazer negócio por intermédio do mundo digital, mas com o mesmo espírito de estar em casa. Por exemplo, a Carol, uma das minhas filhas mais funda na questão do trabalho, ela é advogada criminalista, ela tem 2 filhos, são 2 dos meus netos, ela trabalha em casa. E ela se organizou com o Michael, o marido dela, de maneira que eles pudessem ambos trabalhar em casa. Como ele tem um escritório, né, de ecoturismo para europeus, ele pode fazê-lo dali. Ela também faz o trabalho dela dali. Isso significa que quando ela sai, é um momento eventual. É o inverso do que acontecia antes. Quando ela voltasse, que era eventual. Agora, essa criação da mulher que empreende esse tipo de negócio e procura proximidade afetiva é um sinal de inteligência. Ô professor, e qual é a importância do trabalho na educação dos filhos? Eu digo isso porque a Marina, de 2 anos, a minha filhinha, saí de casa agora pra gente poder fazer essa gravação, dei um beijinho nele e falei, mamãe vai trabalhar. E ela ficou me olhando com alegria, inclusive. Eu percebo que ela já entende isso e ela até, inclusive, Sim. admira. É possível isso? Quer dizer, a criança, ela aprende com o trabalho dos pais? Ela pode ter orgulho de ver que tem pais e mães que têm responsabilidades, que têm uma importância. Dificilmente a Marina entenderia agora o que significa trabalho, né? E talvez a alegria dela venha de você tentar mostrar a ela que você está alegre quando você sai, mesmo quando você não está. Porque você não quer que ela fique com uma preocupação que não é necessária. Mas que os pais precisam ter clareza de que as crianças, elas gostam de saber que a ocupação honrada que se desenvolve, seja você alguém que sai para dar aula, sai para o jornalismo, sai para trabalhar numa empresa, que aquilo é algo que te faz digna daquilo que está fazendo. E isso os filhos têm sim, né, como um movimento. O que eles não gostam? Que essa face da tua vida, que é a face profissional, que ela obscureça e sufoque todas as outras faces da vida. Porque eu não tenho uma vida profissional, uma vida pessoal. Eu tenho uma vida pessoal, sou uma pessoa. Claro. Né? Essa pessoa trabalha, tem amigos, tem lazer, ela tem família, etc, etc. Ora, se a minha vida pessoal ela é marcada por uma pluralidade de faces, uma delas é a face do trabalho. Se essa face ela é exclusiva, em vez de ser só prioritária, aí é claro que a família vai sofrer. Uma criança percebe quando ela é colocada numa posição secundária em relação a outra forma de prioridade. Ela nota isso, porque tudo gira em torno de outra coisa. Né? Ela percebe os pais falando só de outra coisa. Né? E nesse sentido, ela nota essa exclusividade. Mas ela entende sim, depois, especialmente de 4, 5 anos, o que é prioridade. E o desafio é esse, do equilíbrio Sim. das suas várias faces, né? Claro. Porque aí ela vai entender que você é uma pessoa inteira. E que você tem várias dimensões e que às vezes você vai se dedicar mais a uma delas e menos a outra. Assim como quando você está no final de semana,
você pode ficar mais tempo assistindo coisa no YouTube, pode ver mais TV, ouvir mais rádio, do que você pode fazer de segunda a sexta quando você tem aula. Qualquer criança sabe o que é um sábado, certo? Depois de uma certa idade. Ora, quais são tuas escolhas para o sábado? É passar o dia, usando uma expressão latina, bundando. Ai, que certo? Professor, é muito legal isso. Não é latim, bundar. É uma palavra que veio da África. Você fala aí da história, né? Somos pessoas... A minha vida pessoal, é lógico. Agora, qual é o alerta que a gente pode fazer para pais quando estiverem, ou no caso do que a Patrícia falou, das mães que estão cada vez mais empreendedoras, esse fenômeno vem crescendo, para tomarem atenção quando o lado profissional está tomando muito mais a nossa vida e a gente não está prestando atenção? Tem sinais para isso? Sim, o primeiro sinal é quando você começa a ser infeliz em relação a essa partilha de tempo. Quando você começa a sofrer. Quando você começa a entrar num estado de estresse. Há uma diferença entre cansaço e estresse. Cansaço é aquilo que resulta de um esforço intenso. Estresse é de um esforço que você não gosta mais de fazer. E nesse sentido, quando você começa a perceber que estar naquela situação te leva a um sofrimento, é sinal de que é preciso revê-lo. E nessa hora, há algo que é decisivo. A palavra prioridade não tem plural. Se você colocar plural em prioridade, deixou de ser prioridade. Gente que diz assim, ó, eu tenho duas prioridades, então não tem. Não tem nenhuma. Certo? A palavra prioridade não tem plural. Qual é a tua prioridade? A tua prioridade agora é montar um patrimônio, né, que você possa depois ajudar a facilitar a vida da família? Ótimo. Não sofra. Essa é a prioridade. Certo? Minha prioridade é ficar mais com os meus filhos e, portanto, eu vou ter, por exemplo, um patrimônio menor. Ótimo, não sofra. Faça a escolha. O que leva ao sofrimento é a falta de clareza das escolhas. É a ambiguidade. O que leva uma mãe ou um pai a sofrer é a ambiguidade em relação aos propósitos. E aí atropela tudo, porque como não consegue partilhar duas prioridades, dado que isso não existe, né, acaba fazendo com que o dia a dia do trabalho invada a situação da família. Brinca com o filho um pouco, e aí corre para a internet para poder fazer o que tem que fazer. Aí dá tempo, eu vou responder 10 e-mails, depois eu vou ficar com minha filha mais um pouco. Aí volta outra vez. E isso é uma vida atabalhoada em pouco tempo. Há uma falência. Organização né? resolve. Claro. Agora, professor, fala muito sobre terceirização, até a Patrícia citou agora. O que é a terceirização dos filhos? Quando que a gente identifica que a gente está terceirizando? Porque hoje em dia, com a mãe trabalhando, a mãe empreendedora precisa de uma babá para ajudar, Sim, ou claro. cuidar De uma escola ou que os hoje tem avós, muito ou escola integral, O que né? é Há uma terceirizar? diferença entre apoio e substituição. Por exemplo, eu tenho pessoa que me ajuda em casa, me apoia na minha casa para o cuidado da casa. Mas ela não me substitui. Eu continuo sendo responsável pela casa. Eu continuo sendo a pessoa que tem que cuidar da casa. Eu tenho alguém que me apoia. Portanto, há uma diferença entre uma atividade suplementar e uma atividade complementar. Uma pessoa que te ajude a cuidar da Marina, ela complementa teu esforço, mas ela não suplementa. Isto, ela não retira um trabalho que seria teu e que você precisa fazer também. Então, essa percepção substitutiva dos pais é que é a terceirização. Isso né? E, serve portanto, para a é negativo. escola também, né? Claro. A escola, de maneira alguma, pode ter essa tarefa. Ela precisa, inclusive, deixar claro que ela não pode ter. E nesse sentido, essas escolas em período integral fazem bem? O que é importante, por Dependerá exemplo? do que você vai oferecer de contratempo para a criança ou de contraturno na vida dela. Porque a gente que, em vez de oferecer contraturno, que é o outro turno da aula, oferece contratempo. Né? Vai ocupando a criança e soterrando a criança, coloca um tsunami de atividades para mantê-la ocupada. E está faltando tédio. Né? Uma parte dessa criançada não tem desocupação. Não há criação, só há repetição quando não há a ideia de desocupação. Por isso, acho sim que uma escola de período integral é diferente de ensino de período integral. O ensino de período integral, se ele funcionasse, as unidades da Fundação Casa, né, da antiga FEBEM, seriam centros de excelência. Né? A ideia de você manter alguém o tempo todo fechado no lugar. Uma coisa é manter a criança num terreno em que ela vai ter ensino, lazer, convivência, e aquilo pode acontecer, como acontece nos países nórdicos, né, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Não tem problema. É muito melhor que a criança possa estar num local que para ela seja acolhedor do que ficar isolada, né, numa posição estática de frente a um aparelho ou a uma máquina ali, né, quase catatônica. Ora, portanto, o que não dá é para sufocar a criança ou o jovem com tantas tarefas que ele não tem a possibilidade de não ter nada para fazer.
Uma pessoa se forma quando ela não tendo nada para fazer, ela pode escolher o que ela vai fazer. Aí que está a liberdade. Ela cria, né, professor? E conversando outro dia com uma psicóloga, ela falou que as crianças não sabem mais ficar sozinhas também, Sim, porque estão claro. sempre com alguém e alguém direcionando. Agora nós vamos fazer isso, né? E agora é hora E ainda tem uma disso. diferença, né, entre a mãe latina, que é o vosso caso, e a mãe europeia, que é a nossa referência, e até a mãe norte-americana. A mãe norte-americana e a mãe europeia oferecem mais liberdade para os filhos agirem por conta própria. Por exemplo, normalmente uma mãe europeia, ela quando vai falar com uma criança que está numa situação de risco, ela adverte. A mãe latina, de maneira geral, joga praga. Que horror! Uma mãe alemã, ela diz assim, cuidado que você pode cair. A mãe latina, que é o vosso caso, diz assim, você vai cair daí. Então, a mãe latina dá um vaticínio, isto é, ela joga uma praga e quando cai diz, tá vendo, eu não tinha falado. Eu avisei. Então, essa percepção, né, da responsabilidade, que você, quando diz, você vai cair daí, você está tirando de você, adulto, a responsabilidade da queda. Porque você está vendo, eu não tinha falado, tem gente que adora o profetismo a posteriori, quer dizer, tá vendo, não falei que ia. Né? E nesse sentido, a gente tem que se formar também para ser capaz, na educação de crianças e jovens, em advertir mais do que vaticinar, né, e ameaçá-los. Professor, são tantas metodologias hoje que a gente encontra na hora que a gente está pesquisando escola para o filho. Então é Waldorf, é construtivismo, é isso, é aquilo, montessoriano. O que é importante para um filho quando nunca saiu de casa, está ali pequenininho e pela primeira vez vai frequentar uma escola? O que é importante? A coisa mais importante é você lembrar que escola não é restaurante. Restaurante você pode até se equivocar. Você diz assim, vamos dar uma olhada e comer aqui? Aí você entra. De maneira geral, a gente costuma frequentar um restaurante pela primeira vez quando nossos amigos indicam. Mas vez ou outra você até arrisca de entrar, vamos comer aqui para ver como é que é. Não se pode fazer isso com escola. Você só pode ir para uma escola depois que você conversar com pais e mães que têm os filhos ali, com crianças que estão ali há um tempo. Você precisa fazer um levantamento, é uma pesquisa mesmo. A metodologia, do ponto de vista técnico, ela é até lateral nisso. Você terá uma criança que tiver montessoriano, ou piagetiano, ou freiriano, seja o que for, se ela tiver ali uma informação de que é uma escola que acolhe, que ensina valores, que traz informação, mas que não fica só no conteudismo, essa escola, a metodologia depois se altera, né, dentro do tempo. Por isso, não se escolhe uma metodologia quando se vai escolher uma escola, você escolhe o que vai ser excluído. Isto é, e eu não quero uma escola em que meu filho aprenda a ser preconceituoso, que ele seja arrogante, que ele não consiga partilhar as coisas, isso é o que eu não quero. Como é que eu fico sabendo? Falando com outros pais e mães. Escola não é restaurante, e por isso falar em não pode ser fruto do acaso. Como é que é aquela história da despamonhalização da sociedade? Pois é, eu gosto demais. Eu sempre digo que nós estamos despamonhalizando a vida, isto é, nós paramos de fazer pamonha. E a finalidade de fazer pamonha não era comer pamonha, era ficar junto. Em que havia uma partilha do trabalho. Por exemplo, sábado de manhã, os homens adultos iam buscar milho na roça, traziam, as crianças tirávamos os cabelinhos e a palha, as mulheres faziam o que era mais difícil, que era ralar o milho, né, colocá-los depois. 4 horas da tarde nós íamos comer pamonha. Mas aí nós tínhamos passado o dia inteiro juntos. Hoje, numa vida que é festa, né, você acaba tendo relações que são superficiais. E uma criança, ela precisa ter noção de processo. A melhor maneira de se aprender como é que o processo acontece é cozinhando. Né? Uma criança precisa partilhar e participar da cozinha desde pequena. Por exemplo, uma mãe ou um pai, quando vai cozinhar e pode levar o filho, nem que ele fique numa cadeira olhando, nem que ele vá passar a peneira, vai ajudar, você não vai dar uma faca para uma criança, né? Mas vai ajudar a lavar um tomate, porque ela vai perceber que para as coisas aparecerem tem que ter um processo. Senão a gente cria uma geração sem paciência e sem noção de esforço. Bom, e com essa lição, então, a gente encerra mais um Mãe com Prosa, com o professor, filósofo Mário Sérgio Cortella. Obrigada. Obrigado, fico feliz. Eu gosto demais de imaginar gente que usa parte da vida para cuidar de vida. Ai, que maravilha. Tchau, meninas. Até a próxima. Até.